quero falar com você sobre Paulo, Atos capítulo 9, verso de número 1. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Irmãos, Saulo, ele tinha um plano muito bem traçado na mente dele, ele tinha convicções pessoais, próprias, muito firmes. Quem tem as suas próprias convicções firmes, né? Quem é uma pessoa de opinião forte, né? Talvez alguém não levantou a mão, mas só está pensando. Paulo era um homem de opinião forte. Paulo era um homem que, se entendia algo de uma forma, ele fazia por completo. Ele ia até o fim. E naquele entendimento errado que ele tinha, naquele momento, ele estava decidido a perseguir a igreja de Jesus. E a palavra diz que ele entra numa viagem para Damasco, com as suas convicções, com o seu ódio, com cartas de autorização, com planos de pegar pessoas, cristãos, e levá-los presos a Jerusalém. Mas no meio do caminho, uma voz, alguém se apresenta a ele. Não é alguém falando de Jesus para ele, mas o próprio Jesus se revela a Saulo. E quando Jesus se revela a nós, ao homem, a nossa vida é transformada por completo. E lendo esse trecho, o Espírito me mostrou como Deus transformou completamente todo o propósito daquela viagem. Aquele homem que buscou e obteve cartas para perseguir a igreja, se transformou no homem usado por Deus para escrever cartas para edificar a igreja. As cartas mais famosas que existem em todo o mundo, meu irmão, minha irmã, são cartas que estão nesse livro, Epístola do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma. O Senhor transformou o intento maligno, e o Senhor transformou para edificar a sua igreja. Isso é algo maravilhoso, porque todo intento maligno contra a igreja, o Senhor é poderoso para transformá-lo em edificação e bênção para a própria igreja. O apóstolo Paulo, que tinha o seu plano de usar aquelas cartas para prender cristãos e levá-los presos a Jerusalém, alguns versículos depois, se você segue na leitura, você vê que ele sobe a Jerusalém transformado, não levando presos cristãos, mas ele sobe a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos do Cordeiro. Ele sobe a Jerusalém para se encontrar com os discípulos de Jesus, como parte da igreja, e isso tudo aconteceu a partir de um encontro pessoal com Jesus. E quanto mais nós aprendemos a ouvir de Jesus, eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas nós somos transformados por Ele. Quando nós estamos aqui nessa noite, nós nos reunimos como igreja, nós não viemos aqui para ouvir sobre A, B ou C, nós viemos ouvir a voz daquele que transformou Paulo, nós viemos ouvir mais de Jesus, sobre Jesus, e isso está transformando caminhos da nossa vida. Isso está transformando caminhos da nossa vida. Paulo teve uma história
anterior a essa, muito pesada, no sentido de, por ser obstinado naquilo que ele acreditava, e por acreditar em algo que não era alinhado com a palavra de Deus, ele foi um perseguidor da igreja. Mas em tudo o que ele um dia fez contra a igreja, Deus o usou como instrumento de cura, de bênção para a própria igreja. E eu quero levar essa palavra a você nessa noite. Se algum capítulo passado da tua vida te traz peso, condenação, te faz sentir mal, eu quero te falar que a voz que chamou Paulo é a voz que nos chamou, é a voz que nos dá nova vida, é o sangue que nos lava, e ele te usa como um instrumento de bênção. Mas bispo, eu não sei escrever, eu não sei pregar. Você é a carta de Jesus para alguém. A carta de cura, a carta de amor, a carta de fé, de milagres. Nós somos a carta de Deus aqui. Quando a palavra está em nós, nós somos a carta de Deus para alguém. E Saulo naquele dia ele encontra com Jesus. Ele ouve a voz de Jesus, ele se prostra, como nós acabamos de ler. Eu sou Jesus, disse Jesus, a quem tu persegues, verso 6, mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias, ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está, o que, irmãos? Ele está orando. Saulo teve um encontro com Jesus. Muita coisa mudou no primeiro momento. Suas convicções, coisas que ele achava ser certo, de repente ele vê que não são. Quem foi mudado no primeiro encontro com Jesus, né? Estamos todos sendo transformados ainda, mas quem teve uma transformação no seu primeiro encontro com Jesus? E aí ele passa por um momento que ele não consegue ver, e Deus fala com Ananias: olha, Saulo, fala com Saulo. Mas Senhor, quem? Saulo. Olha o que ele responde. Aliás, no verso 12, vamos seguir a leitura. E viu numa visão um homem chamado Ananias. Saulo viu Ananias numa visão entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. É interessante que Deus fala para Ananias: Saulo está orando, tem alguém orando agora. Saulo não sabia que Deus estava falando com Ananias. Saulo estava sem ver, estava num momento talvez um pouco de dúvidas da sua vida, mas o fato é que enquanto ele estava orando, Deus estava falando com alguém para que aquela pessoa fosse abençoar Saulo. Quando nós estamos orando, mesmo sem ver, quando nós estamos orando mesmo sem entender, Deus está falando com alguém, ou Deus está movendo alguma situação, Deus está trazendo a provisão, Deus está respondendo a oração mesmo quando nós não percebemos que Ele está. Naquele momento Saulo precisava recuperar a sua visão, naquele momento Saulo precisava de uma direção, e naquele momento Saulo precisava de acolhimento. E Deus fala para Ananias: Ananias, você vai impor as mãos sobre ele, você vai ministrar a cura, você vai acolher esse homem, e você vai ministrar a minha palavra a ele. Deus estava respondendo a oração de Saulo, e eu creio que nesse momento, nessa noite, Deus está respondendo orações. Você tem fé, você crê nisso? Levanta a sua mão e diga: eu creio. Diga com convicção: eu creio no poder da oração, e eu creio
no Deus que ouve a oração. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Verso 13. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Se você fosse Ananias, meu irmão, imagina, Saulo era famoso, não naquele momento, por ser um abençoador, alguém que falava do amor de Jesus, não como alguém que tinha sofrido por Jesus, não. Saulo era famoso naquele momento por perseguir a igreja. Ananias era parte da igreja. Ele fala: Senhor, o senhor tem razão que você está falando da pessoa certa. E é interessante que na oração ele fala uma coisa com Deus. Ananias fala: Senhor, eu sei que ele está autorizado. Irmãos, aquelas cartas eram como se fossem uma aflição para a igreja. Eles sabiam da carta. Ananias fala com Deus: eu sei que ele tem carta na mão. Em outras palavras, Ananias está falando: Senhor, eu não estou entendendo por que o Senhor não impediu esse levante, essa afronta ao teu nome. Ele veio e vem com uma carta. Ele está respaldado pela autoridade da época, ele está respaldado pelo poder da época, ele está autorizado. Mas Deus está falando com Ananias: Ananias, eu não impedi a carta, mas eu continuo sendo Deus. Eu não impedi a afronta, mas essa batalha, eu não estou vencendo com espada, eu não estou vencendo através de uma guerra, eu estou vencendo através da revelação de Jesus, trazendo quebrantamento a um coração endurecido. Uau! Nós somos mais que vencedor em todas as situações. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Eu sou mais que vencedor quando eu vejo Deus cancelar uma carta que me afronta. Mas eu também sou mais que vencedor quando Deus não impede a afronta e ela vem. E Ele na sua soberania vai agir de alguma forma, mas eu posso continuar confiando que Ele é soberano e faz o bem ao seu povo. Senhor, Ele está autorizado. E Deus responde no verso 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário, ou quanto lhe importa, sofrer pelo meu nome. Paulo viajou para Damasco para gerar sofrimento nos que acreditavam no nome de Jesus, mas Deus estava falando com Ananias: eu vou mostrar para ele que pelo meu nome vale até a pena sofrer, porque esse é o nome que está sobre todo nome. Vai, Ananias, vai, Ananias, eu sou o Deus da igreja, Ananias. Eu sou a palavra final, eu tenho o poder acima de toda a carta, sou eu que libero o decreto de vitória. Vai na tua missão, Ananias, ainda que você tenha que andar no meio de leões, vai na tua missão. Se você tem desafios nessa semana, se você tem situações que te fazem tremer diante de Deus ou diante até do mundo natural, o Senhor diz: eu sou a tua retaguarda, eu sou contigo, você pode ir. Você pode ir. Eu estava falando, ele é um instrumento para mim. Você ainda não viu, você ainda não percebeu, mas eu já vi o coração. Quantos são improváveis de Deus aqui, né? Quem pode falar: nossa, Deus me escolheu. Podia escolher tanta gente, mas escolheu eu. Quem é um escolhido pela graça de Deus, levanta a sua mão e diz: obrigado, Jesus. Muitos outros ainda vão se juntar a você. Talvez um familiar que hoje você ama, mas você fala: esse é o Saulo no capítulo 1.
Deus já vê ele no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7. Deus vê Paulo em Saulo. Aleluia. E Ananias, ele obedece. Verso 7. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão. Ananias obedeceu de coração. Não é? Quando você vê um irmão aqui, você entende a verdade do coração. Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. O encontro pessoal com Jesus pode acontecer numa estrada, numa escola, pode acontecer num ônibus, pode acontecer numa esquina, pode acontecer em qualquer lugar, até num lugar que você não imagina. O encontro pessoal com Jesus, é Ele que escolhe se revelar desse nível aqui. Ele é maravilhoso. Esse encontro nos transforma, mas um encontro com Jesus não é suficiente para nos guiar numa jornada cristã de santificação, de vitória. Nós precisamos do que Ananias representa para Paulo: uma imposição de mãos, uma instrução, alguém que ministra a cura e declara o enchimento do Espírito Santo. E isso é a representação da igreja, que é o corpo de Jesus. Paulo estava aqui conhecendo o que era de fato a igreja, que um dia ele perseguia, que um dia ele criticava. Paulo foi acolhido por Ananias, foi chamado de irmão. Ananias impõe as mãos sobre ele. Meu irmão, se você quer crescer na vida, nós aprendemos isso com o apóstolo, com os bispos: se sujeite à autoridade de Deus que está na igreja. A igreja tem as suas mãos estendidas, Jesus tem suas mãos estendidas, mas cabe a nós nos sujeitarmos ou não. Saulo podia muito bem se levantar, falar: não, que isso, eu sou fariseu, eu conheço a palavra mais do que você, Ananias. Como assim? Mas aquela atitude de Paulo ali, sem a visão natural, orando ao Jesus que falou com ele na estrada, né? E se sujeitando as mãos, à imposição de mãos de Ananias, Paulo estava falando: eu sou parte da igreja. Ele não era apóstolo aqui ainda, ele não era o grande apóstolo Paulo, ele era igreja do Senhor Jesus, parte do corpo de Cristo. E ele foi cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Viver em igreja é viver cheio do Espírito Santo. Você lê o livro de Atos, Espírito Santo derramando aqui, batizando aqui, numa casa ali, outro no caminho. É a ação do Espírito Santo, trazendo línguas, trazendo cura, trazendo dons, trazendo profecia, trazendo revelação, trazendo Cristo Jesus. Essa é a igreja que vive na dimensão do Espírito Santo. Cristão que teve encontro com Jesus, mas não vive em aliança com a igreja, não vive debaixo da imposição de mãos da igreja, não vive na plenitude do Espírito Santo. Pode falar do Espírito Santo, pode conhecer o que Ele faz, pode saber o que Ele fez, pode falar o que Ele vai fazer, mas não transborda, porque o transbordar é da unção que é derramada sobre a cabeça, escorre para o corpo é a igreja de Cristo Jesus. Renova a tua aliança com a igreja, não fuja da mão de autoridade, porque ela também é a mão de proteção, é a mão de cura, é a mão de exortação, mas é a mão que aponta para o caminho certo. E a palavra diz no verso 18: logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi o que, irmãos? Batizado. Saulo
escolheu batizar. Se tem uma coisa que poderia ser uma afronta para a religião de Saulo, era descer nas águas para declarar uma nova vida através de Jesus, uma confissão pública. Ele foi batizado. Se você ainda não foi batizado, se você ainda não selou essa decisão de uma forma pública, não deixa para depois. Não deixa para depois. Fala com o pastor, fala com o bispo, faça como Saulo aqui, decida batizar-se, selar a tua nova vida em Cristo Jesus. E ele então batizou, verso 19, tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E ele continuou com os discípulos, ele continuou com a igreja ali. E depois a palavra diz, logo passou, verso 20, a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Jesus é maravilhoso, irmãos. Paulo ia para a sinagoga para pegar alguns ali cristãos, mas ele passou aí para a sinagoga para anunciar Jesus. Verso 21, todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. E aí vem a perseguição, que a gente converte, a gente se aliança com a igreja, os nossos olhos se abrem, vemos Deus fazer, mas vem o quê? Resistência, perseguição, lutas. Tem alguém que não passa por alguma luta aqui? Tem algum? Não ia nem anjo, né? Ia perguntar se tem algum anjo entre nós, mas anjo luta e luta muito, porque luta em favor do povo de Deus. Saulo estava nas suas lutas, e a palavra diz no verso 24, mas os planos chegaram ao conhecimento de Saulo. Se tem alguma arma forjada contra você, Deus vai trazer revelação e luz para você. E como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, a igreja, levando-o de noite, desceram-no pela abertura da muralha, dentro de um cesto. Aleluia. Eu gosto desse verso, sabe por quê? Porque sempre tem uma abertura que você ainda não percebeu, sempre tem uma saída que você ainda não viu, individualmente não viu, mas através da igreja Deus vai revelar a você. Havia um escape, havia uma saída, que só pôde ser revelada através dos discípulos, através da igreja. Deus é Deus de livramentos, Deus é Deus de proteção, e a palavra diz que colocam ele num cesto e vão carregando ele ali, os braços da igreja, né? Sustentando em oração a vida de Paulo. A igreja Fonte da Vida é uma igreja de oração. Se em algum momento você achou que estava perdido e do nada sentiu um refrigério, ouviu um livramento, sabe o que era? Era Deus, através dos braços de intercessão da igreja, segurando o cesto para você não cair. Deus guardando. Paulo tem então o seu livramento ali. Verso 26, ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em o nome do Senhor. Falava e debatia também com judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Aleluia! Oh, irmãos, aleluia! Isso tudo é o cuidado de Deus com a sua igreja. Não é sobre Saulo em si
ou Paulo somente, mas isso tudo, quando nós lemos o capítulo numa perspectiva maior, é porque Deus amava a igreja, Deus queria edificar a igreja, Deus queria fortalecer a igreja, Deus queria encorajar a igreja. Paulo passou a ser o exemplo de coragem, como nós lemos, ele prega corajosamente, ele prega com autoridade, ele passou a ser uma inspiração de coragem. Deus ama a igreja, e quando nós estamos debaixo da cobertura da igreja, nós estamos sendo ensinados nesse espírito de coragem, de ousadia. E a palavra diz que o Senhor levou Paulo, e depois nós conhecemos bem, a partir dali ele começa a escrever as suas cartas, que até hoje são lidas por nós. E essa noite eu quero falar para você, que a mesma voz que falou com Paulo está falando conosco, que a mesma igreja que acolheu Paulo, é a igreja de Jesus que está aqui essa noite, que o mesmo Espírito Santo que curou Paulo, é o Espírito Santo que está curando aqui à noite, que o mesmo batismo que Paulo teve é o batismo que nós podemos ter, e que a mesma igreja que cresceu, vai continuar crescendo, porque é a igreja de Jesus. Eu sei que Ele cura, Paulo precisava de uma cura, e o Senhor Jesus curou. Paulo precisava de direções, e o Senhor Jesus lhe deu, e essa noite Jesus está nos dando direção e cura também, e nos enchendo com o seu Espírito Santo, amém?